Eu já começo te perguntando sobre realmente a questão da definição, da descriminalização de drogas, mais especificamente da maconha, no STF. A gente teve o voto divergente do ministro Dias Toffoli, mas estávamos aqui dizendo mais cedo, se o STF definir esse tema primeiro que o Congresso, que é o que deve acontecer, e o Congresso definir por uma linha diferente, o que a gente pode esperar? Bom, Murilo, do ponto de vista técnico-político, o que a gente pode esperar é um maior tensionamento ainda na relação entre poder judiciário e poder legislativo, ao passo que, nesse momento, inclusive, nós já vivenciamos um escalonamento dessa tensão, inclusive em razão do projeto de lei 1904 de 2024, que trata das questões ligadas ao aborto. De certa forma, do ponto de vista técnico-doutrinário, agora falando, não há um pano de fundo de descriminalização das drogas do ponto de vista estrito sensu, de acordo com o que nós temos na Lei 11.343 de 2006. O que nós temos especificamente nada mais é do que uma modulação da jurisprudência por parte do Supremo Tribunal Federal e que, de certa forma, até demorou bastante para fazer isso, com relação ao porte da maconha, né? E tudo isso interligado à literalidade, à melhor interpretação do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que trata do crime de uso e consumo de substâncias entorpecentes. É importante frisar que esse artigo não deixa de existir, sua vigência permanece. O que foi discutido nesse julgamento é que o porte da maconha para consumo pessoal será tratado daqui para frente como uma questão administrativa e não penal do ponto de vista de sanção. O que acontece? Na prática, isso já vinha sendo praticado, porque o uso e consumo da maconha, de acordo com aquela perspectiva do artigo 28 da Lei 11.343, do ponto de vista de sanção penal, já era praticamente que obsoleto, já tinha caído por terra. Por quê? Porque nenhum indivíduo preso com pequena quantidade de maconha para uso pessoal sofre no Brasil uma sanção de reclusão ou de detenção. Invariavelmente, na maioria das vezes, essas pessoas são submetidas a medidas diversas da prisão, né? Porém, agora, o Supremo Tribunal Federal modulou esse entendimento para uma jurisprudência sólida, um precedente sólido. Para quê? Para que não fique ao mero arbítrio, à mera análise de delegados, de policiais militares, de guardas municipais, promotores e juízes, decidir se quem porta pequena quantidade de maconha para uso e consumo pessoal é criminoso, é traficante ou não. Esse é o ponto. Link, então a gente tem uma indefinição, mas o que se diz é que, por exemplo, se o Congresso aprova uma proposta de emenda à Constituição, reforçando a lei de drogas de 2006, e o STF vai numa linha contrária, mesmo que a proposta de emenda à Constituição seja aprovada depois do STF, é ela que passa a valer, passando por cima de uma definição do STF? Exatamente. Se a PEC que tramita no Congresso vem a inserir, de fato, aquele dispositivo no artigo 5º da Constituição Federal, o que passa a valer, obviamente, é esse entendimento, sem prejuízo, Murilo. E aí, pensando novamente em escalonamento dessa tensão entre poderes, da relação entre poderes, sem prejuízo, inclusive, dessa PEC ser submetida a uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, o que, ao nosso sentir, de certa forma, é o que vai acontecer. Porque hoje determinadas agremiações legitimadas para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, e eu digo isso não só pensando em Ordem dos Advogados do Brasil, mas digo isso pensando em Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, eu penso numa série de associações ligadas, inclusive, ao uso da maconha pela vertente medicinal, enfim, podem ajuizar essas ações e tentar buscar no STF outra modulação, fazendo com que essa PEC seja relativizada e, quiçá, considerada inconstitucional. Agora, do ponto de vista
doutrinário, do ponto de vista de construção legislativa nesse sentido, a nossa posição é de que o Congresso não pode se valer de um instrumento forte como a proposta de emenda constitucional, pura e simplesmente para tentar rebater, do ponto de vista político, o poder judiciário em razão de uma disputa por representação, uma disputa por protagonismo. Acrescentar mais um dispositivo no artigo 5º da Constituição Federal, notadamente sob o ponto de vista criminal, do ponto de vista penal, pura e simplesmente para esse tipo de escalonamento de tensão política, na nossa concepção não vale a pena, não é algo que a sociedade espera. Mesmo porque essa PEC poderia ter uma tramitação específica sob um projeto de lei alterando a Lei 11.343 de 2006 e não inserindo mais um dispositivo constitucional como a tramitação propõe.